Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Vamos lá na segunda edição do Pan News dentro do Jurassic Pan nessa quinta-feira. Vou falar do samba que dá tempo de você correr até o dia 4 de setembro. Vai experimentar o delicioso, baratíssimo de frango empanado por apenas R$7. Preço vale para todos os dias da semana. Para aproveitar, então, corra, experimente essa irresistível novidade no restaurante Subway de Maringá e Sarandi. Como eu falei, até o dia 4 de setembro, o Subway. O sabor de experimentar, hein, Paulo Caetano? Muito bom. Boa noite, bom dia, tô louco. Ai, meu Deus, boa noite pra você, Carioca. Boa noite pro ouvinte Jovem Pan. 6 horas e 14 minutos. Agora nós vamos de informação, se você me permitir, aqui dentro do Jurassic Pan. Claro, Paulo, após a vinheta. E não dá pra acreditar, mas outro motociclista morreu hoje em Maringá. No caso de hoje, a vítima estava com tornozeleira eletrônica e ainda estava portando drogas. Agnaldo Vieira, boa noite. Muito boa noite, Paulo Caetano, Carioca e queridos amigos da PAN. O acidente, Paulo, foi hoje por volta da 1h30 da tarde, no cruzamento das ruas Madre Mônica Maria com Cuba, no conjunto Patrícia, em Maringá. Esse acidente deixou o motociclista morto. A colisão envolveu a moto Honda Titan e um Fiat Palio. Ambos seguiam pelo mesmo sentido na rua Madre Mônica, no momento em que a motorista do Fiat foi acessar a rua Cuba. Ela então cruzou a frente da moto. Houve a batida e, na sequência, o motociclista que trabalhava com entregas foi arremessado contra o poste de energia e parou caído sobre a calçada. Com o impacto, Carlos Henrique Cadaval Falheiros, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A motorista recusou atendimento médico. O motociclista fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento do acidente. Com ele também foi encontrado porções de maconha, Paulo. Caso inusitado aí, envolvendo esse motociclista, mas segundo algumas testemunhas, a motorista teria fechado ao cruzar para acessar a outra rua, fechado a passagem do motociclista, que bateu no veículo e depois com a cabeça no poste de energia e acabou falecendo, né? Mas agora também se levanta uma questão foi encontrado com o rapaz um tablete de maconha, pequenas porções de maconha com ele. Infelizmente, ele acabou perdendo a vida na tarde de hoje. Paulo, essa informação de momento, vamos ficando por aqui, prometendo voltar amanhã, sexta-feira, que beleza, a partir das 9 horas em mais uma edição do Pan News, trazendo informações de Maringá e de toda a região. A todos vocês, uma excelente noite de quinta-feira e até lá. A Rádio do Brasil. 6 horas e 16 minutos, essa é pra você que é pai e mãe. Preste atenção agora, nós vamos falar de um caso de cotidiano que incomoda muitos pais. Seu filho já chegou em casa mordido da escola? Com certeza, se o seu filho não chegou, você conhece uma história como essa. Hoje, pais entraram em contato com a Jovem Pan falando desse assunto. E o nosso repórter Roberto Lima foi atrás de respostas. Ele conversou com pais e também conversou com especialistas. Boa noite, Roberto. As famílias têm se chateado muito com essa questão, hein? Muito boa noite, Paulo Caetano, boa noite, Carioca e os amigos da PAN. Pois é, Paulo, vamos então falar desse tema, né? Esse tema que é o comportamento das crianças ultimamente, que tem aí mexido com a família, né? Os pais aí, portanto, vivenciando esse comportamento diferente de crianças. E claro que conversamos com uma mãe que a princípio não quis se identificar e ela fala a respeito, inclusive, do seu próprio filho que tem aparecido com mordidas, né? E vamos então acompanhar essa mãe. Quando você chega para pegar teu filho no colégio e descobre que ele foi agredido, que ele foi mordido, é uma sensação muito ruim, uma sensação de impotência, porque você deixa seu filho no colégio pensando que ele vai aprender coisas boas, que ele vai vivenciar coisas boas, e não é bem isso que acontece. Às vezes você chega, ele foi mordido, ele apanhou, bateram nele, e nem sempre isso é informado para você quando você chega para pegar no colégio. Você vai descobrir às vezes quando você já está em casa.
Isso é muito frustrante. Para explicar a respeito deste comportamento das crianças, Paulo, vamos neste momento conversar com a pediatra doutora Renata Sejas, que fala mais a respeito deste comportamento das crianças. Boa noite, doutora Renata. Boa noite. Vamos falar então, a mordida as crianças até os 2 anos de idade, elas têm um vocabulário muito pobre. Então a forma que elas têm de se expressar é fisicamente e principalmente através da boca. Então as crianças até os 2 anos, quando elas se sentem frustradas, elas podem morder. Isso significa mais frustração do que propriamente agressividade. Porém, quando esse comportamento ele ocorre após os 3 anos de idade, aí essa criança ela já tem um desenvolvimento e uma linguagem verbal muito boa. E esse comportamento já não é esperado e já não é adequado a partir dos 3 anos de idade. Doutora, os pais têm que se preocupar com esse comportamento? Em menores de 2 anos, eu indico sempre assim, que quanto mais a gente conversa com a criança de uma forma que a gente transmita mais amor, conversando com essa criança e explicando que aquele sentimento é de frustração, melhor. A partir dos 3 anos de idade, a gente vai continuar conversando com essa criança, só que nesse momento, a partir dos 3 anos, se seu filho continua mordendo na escola, aí a gente já precisa do acompanhamento ou da ajuda do seu pediatra em conjunto junto com você, porque aí são outros fatores associados. A convivência familiar, ela pode ter levado a criança a ter esse tipo de atitude, doutora? A partir dos 3 anos de idade, onde ela já tem uma linguagem verbal muito bem estabelecida, a gente vai investigar essa criança qual é a frustração maior que ela está tendo para desenvolver isso. Às vezes um processo de divórcio, às vezes essa criança pode estar sofrendo um bullying na escola, está sendo traumatizada em algum outro aspecto e a gente precisa identificar essa criança. E aí é muito individual de criança para criança. Por isso, após os 3 anos, a gente precisa do acompanhamento em conjunto. E a doutora Renata Sejas é pediatra e é colunista Jovem Pan. Se você ouvinte tem alguma dúvida, fale com a pediatra Jovem Pan. Envie a sua dúvida aqui para o WhatsApp Jovem Pan no 99909-1013. Eu vou repetir. Se você tem alguma dúvida aí para tirar com a pediatra Renata Sejas, entre em contato com a Jovem Pan. O WhatsApp é o 99909-1013. Jovem Pan Maringá. Cobertura para 4 milhões de pessoas. E agora vamos falar do estado do Paraná. O governo do estado enganou os policiais militares. Sabe aquela promoção que os policiais esperavam da governadora? Aquela promoção não vai acontecer, pelo menos agora não. Ângelo Rigon, boa noite. Boa noite, Paulo Caetano, boa noite, Carioca, boa noite, amigo ouvinte da Rádio Jovem Pan. Só para se ter uma ideia como funciona a política, principalmente em ano de eleição. Eu vou reproduzir hoje, rapidamente, algo que o repórter, nosso camarada André Almenara, publicou ontem nas redes sociais. Ele informou que os policiais militares, mais uma vez, foram enganados pelo governo do Paraná. Ele diz que a governadora Cida Borghetti, assim que assumiu o cargo, assumiu também o compromisso de promover cabos e soldados, anunciando que serão promovidos cerca de 1.400 policiais. De acordo com a alteração do artigo 31 da Lei 5.940 de 69, mais o parágrafo único, determina que a promoção se dê apenas por decreto do governador. Depende só dele. Ocorre que a governadora, continua o André Almenara, deveria ter assinado esse decreto antes de 5 de julho, para que as promoções entrassem em vigor na data de 10 de agosto, para não ferir a legislação eleitoral, que é específica um pouco antes da eleição. Cida, diz o André, é candidata à reeleição e a legislação eleitoral proíbe os gastos com promoções, contratações e compras públicas nesse período pré-eleitoral. Mas ela só assinou o decreto no dia 20 de agosto, ou seja, assinou depois do prazo, não podendo assim promover policiais militares neste mês, conforme ela mesma prometeu assim que assumiu o governo. Ele resume dizendo que, mais uma vez, o governo do estado enganou seus funcionários em detrimento de interesses políticos para angariar votos. E aí cobra essa promessa feita aos 1.400 policiais militares, a quem foi garantida uma promoção que não vai se ver. Segundo ele, é um tiro no pé. E como se não houvesse mais espaço para notícia ruim, eis que hoje o Tribunal de Contas do Estado do Paraná emitiu um alerta ao governo paranaense.
Os gastos com a folha de pagamento do funcionalismo público estadual estão à beira do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E o TCE, nesse caso, referia-se a 2017. Imagine o que vai acontecer no ano que vem. Por enquanto é só, volta amanhã cedo no Pan News. Ângelo Rigon para a Jovem Pan. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Depois dessa do Ângelo aí, eu tô sem imaginação e eu quero convidar você, ouvinte Jovem Pan, para me ajudar aqui no Pan News. Mande um e-mail para jornalismo@jovempan.net, faça contato com a redação no 21010001 ou ainda pelo WhatsApp Jovem Pan, que é o 99909-1013. E eu quero lembrar você que amanhã, aqui na Jovem Pan, nesse mesmo bate-horário, às 6 da tarde, nós temos entrevista. É uma espécie de debate e entrevista com os candidatos que estão no segundo turno na eleição da Universidade Estadual de Maringá. Vale a pena você ouvinte conferir, porque a UEM é um patrimônio da cidade. Jovem Pan Maringá, 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.